Timóteo, somente 2 versículos para a nossa meditação. Quem já encontrou o texto, diga amém. 2 Timóteo 4, versículo 1 e verso 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos em sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Amém? Meus amados, nós pedimos a Deus que nos dê uma noite na sua presença, de mudança na nossa vida. Nós vivemos uma escassez muito grande de Bíblia, escassez da graça, escassez de uma vida espiritual melhor. Eu tenho uma dificuldade muito grande, esses dias eu preguei aqui, de servir a Deus com tanta confusão. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, será que a gente vai conseguir distinguir essas coisas que estão acontecendo por aí? Muita confusão, muitos crentes que aceitam Jesus pela metade, não conseguem entender o Evangelho como ele é, a essência. Vem para a igreja, às vezes não é nem para servir a Deus, é atrás de um milagre, atrás de uma prosperidade. E, às vezes, nossa vida cristã fica muito sem definição. O que é que nós queremos, afinal? O que é que nós estamos querendo? A igreja, muitas vezes, meus amados, sofre o revés disso. Até os crentes que querem servir a Deus ficam confusos. Até os crentes, por causa da luta desse tempo, internet, redes sociais, isso infiltrou de uma forma tão violenta na vida do cristianismo, na vida da igreja, de tal maneira que há muitas pessoas que não consegue mais distinguir o que é de Deus, o que não é. Ele não consegue entender isso. Não consegue entender o que é igreja. Muita confusão. Muita confusão. A igreja vira uma confusão tão grande. E uma das coisas que me chama a atenção é que Paulo está dizendo assim: prega a palavra, inste, luta por isso, mostra ao povo, seja no tempo, fora de tempo, luta por isso, para que este povo conheça a minha palavra. E a gente, meus amados, eu tenho dificuldade, confesso aos irmãos, tenho dificuldade, até entre nós mesmos. Quando eu digo entre nós obreiros, a coisa, ele é tão assim, degenerada, fora do padrão da nossa vida cristã, que não há, por exemplo, horário para nada. Nós não temos horário. A gente diz, o culto é 7 horas, o crente chega às 7h30, chega às 8 horas. Não é porque ele mora longe, não é porque ele estava trabalhando, é porque o hábito é esse. Ele não vem mais cedo para orar, ele não vem para buscar Deus. E ele ainda diz assim, e se quiser é assim. Nós não temos tempo, não há um tempo definido para o Senhor. Os irmãos que congregam aqui sabem como eu luto com essa questão de horário, para nós não atrasar, para começar o culto na hora. Mas começar na hora como? A gente não tem hora. Tem relógio, mas não tem hora. Tem compromisso do horário, mas não tem hora. Se você for pegar o avião e chegar atrasado, você perde o voo.
Se você tiver que ir numa audiência em que o juiz marcou o horário, se você chegar atrasado, perde a audiência. Mas na igreja não tem isso. Aqui é um negócio assim, ó. A hora que chegar, chegou. Atropela quem está orando, atropela quem está cantando, atropela quem está pregando e vira aquele negócio. Nós não temos ordem. O fato é que não tem ordem. Não há uma ordem. Não existe uma ordem. Eu tenho lutado contra isso. Eu fico às vezes angustiado. Eu não posso ser pregador de uma igreja sem ordem. Tem que ter ordem nas coisas, ordem de entrar e ordem de sair, ordem de sentar, ordem de ouvir, ordem de respeitar quem está orando, quem está lendo a Bíblia, quem está orando. Nós chegamos atropelando tudo. Às vezes tem uma pessoa ali até chorando, salta por cima e passa por cima e não respeita. Oh, Jesus! Ora o instrumento está alto demais, ora o microfone alto demais, ora essa disputa, meu Deus, não dá, confesso. Meu irmão, o dia que nós aprendermos a ser igreja, uma igreja que vem para servir ao Senhor. Igreja, às vezes eu fico pensando, como não seria isso? Pensa junto comigo. Se fosse todos nós, eu não estou excluindo, estou dizendo nós aqui também. Se nós tivéssemos essa ordem de chegar na oração, de buscar Deus, de estar presente, de respeitar o direito do outro, quando alguém está orando, quando alguém está lendo a Bíblia. Mas muitas vezes alguém está lendo a Bíblia ou alguém está ali ouvindo e outro, o irmão a irmã com a netinha, com o netinho, e mostrando o netinho, mostrando a netinha, o outro com o celular na mão e mostrando dentro da hora do culto. As crianças começam a andar na igreja, eu chamo a atenção, tem gente que fica com um beijo dessa altura. Eu não consigo entender. Desculpe, não consigo entender. O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que nós entramos no lugar certo? Esse lugar é de Deus? Se é de Deus, aonde Ele está? Aonde Ele está? Aonde Ele está? Cadê a reverência dEle? Cadê a honra dEle? Cadê a glória dEle? Pregue a palavra. Paulo está dizendo, Timóteo, não perca tempo. Seja no tempo, fora de tempo, anuncie esta palavra. Aí, quando eu li aqui no livro de Romanos, eu convido os irmãos para esse texto, Romanos capítulo 12, conhecido de todos os irmãos, só o versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto com a razão. Eu vou repetir novamente. Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmão, quando vocês vierem para a casa de Deus, é para você oferecer um culto a Ele com o teu corpo. O teu corpo é para a glória de Deus. Oferece a Deus um culto de corpo e alma. Oferece a Deus um culto de louvor, de adoração. Mas eu tenho certeza absoluta que agora mesmo tem pessoas conversando. Eu estou falando aqui, eles estão conversando. Agora, eu estou pregando aqui, uns estão dando risada. De vez em quando eu paro e fico pensando, o que tem na cabeça dessa gente? Você está pregando aqui, ele está dando risada.
está dando risada, será? Não estou entendendo nada, desculpa, não estou. A gente começa a ficar velho, começa a ficar com problema de cabeça. Eu acho que vocês nem deveriam deixar mais eu pregar aqui, que eu estou ruim da cabeça. Eu não estou entendendo isso mais. Não consigo entender. Se a presença de Deus está aqui, eu imagino que esse lugar está cheio da sua glória. Amém. Nós chegamos atrasados no culto, chegamos atrasados. Bem, por alguma razão, tudo bem, trabalho, questão do ônibus, distância, não chegou como deveria. Tá, ok. Então, como é que tem que entrar na igreja? Ponte pé. Não incomodando. Não, tem irmãos que já chegam. Paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. Peraí, que eu não estou entendendo. O culto está em andamento, você chega atrasado e fica aí dando a paz do Senhor. Entra, rapaz, de cabeça baixa, toma teu lugar, fica quietinho, deixa Deus falar. Cadê o nosso culto? Cadê o culto? Que a Bíblia chama o culto da razão. Eu venho entregar minha vida ao Senhor para um culto da razão, o culto do entendimento. Senhor, meu corpo está aqui na tua presença como sacrifício vivo. Eu quero ser queimado aqui hoje como sacrifício vivo. Eu quero o batismo do Espírito Santo como sacrifício vivo. Aí, sabe o que é que acontece, meus amados? Não gostei do culto. Você não gostou, irmão? Por quê? Não gostei. O espírito de Caim. O indivíduo sai lá fora, revoltado com tudo. Pega o carro, sai arrebentando. Espírito de Caim. O que ele ofereceu, Deus não recebeu, porque estava manchado, estava sem valor. É o espírito de Caim. Não faz com a alma, não faz com o coração. Deus não recebe Caim enquanto você não mudar. Fala, Jesus, eu vim oferecer a ti oferta agradável. Eu conclamo ao pai e à mãe, antes de sair de casa, conversa com seus filhos. Filho, sabe para onde nós estamos indo? Para a casa de Deus, filho. Chega lá, você senta aqui ao meu lado, ou então quando for para a escolinha vai. Mas eu não quero ninguém andando na igreja. Parece que o pai e a mãe diz, filho, quando chegar na igreja pode correr, que ali é a casa do pai. E quando o obreiro e a obreira falam, meu Deus, o que você tem a ver com meu filho? Deixa meu filho à vontade. Essa é a nossa criação. Diz que foi feita uma pesquisa, segundo o que eu fiquei sabendo, que 60% de jovens da parada gay eram filhos de crente, criados dentro da igreja. O que adianta criar filho dentro da igreja? Quando termina o culto, a mocinha já trança no rapaz ali fora. Que culto é esse? Que culto foi esse? Isso é culto de Caim. Isso é culto de Caim. Você não veio para a igreja servir a Deus, fala. Você veio e foi para prostituir. Você não veio, porque quem vem servir a Deus, quando termina um culto desse, você está vazio da carne e cheio do Espírito Santo. Não há lugar. Não há lugar para uma moça carnal.
Não há lugar para um rapaz carnal se você ofereceu a Deus o seu sacrifício. Mas se você não ofereceu, do jeito que tu entrou, vai sair pior. Termina o culto aqui, é a cara de Caim. Dá uma olhada para você ver. Está ela agarrando o rapazinho, está o rapazinho agarrando aí nas esquinas. Onde é que você estava? Na igreja. Que igreja? Que igreja? Você não estava na igreja. Você não entrou aqui na igreja. Você não está ligado com o Senhor. Você não está oferecendo nada para Deus. Você está aqui como instrumento para o diabo usar na sua mão, para você escandalizar o nome do Senhor. Mas eu tenho uma palavra para você agora. Segura aí, irmão, segura aí. Agora o negócio é feio demais. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus, verso 15 a seguir. Essa palavra é terrível, meu Deus. Tendo cuidado que ninguém prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Que ninguém seja fornicário ou profano, fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar, por um desejo da carne qualquer, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que chorando com lágrima, ele buscou. Ele entendeu que o que ele fez diante de Deus era mal. Vendeu o direito da sua bênção. E quando ele disse, vou cair em si, aí já não tinha mais tempo. Ou você acha que você cai e levanta a hora que quiser? Ou você acha que você entra e sai na igreja a hora que você quiser? Ou você acha que Deus não tem compromisso com a sua palavra? Mas vamos prosseguindo, verso 18. Porque não chegastes ao monte palpável, acesa em fogo, e à escuridão de trevas e tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviam pediam que se lhe não falasse mais, porque não podia suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, eu estou assombrado, eu estou com medo. Deus tira o povo do Egito e vai dar lei para eles. Deus tira o povo do Egito e vai dar lei. O Senhor estabelece limites para o povo, dizendo, olha gente, eu vou falar com Moisés e Arão lá em cima, mas nem sacerdote pode passar. Está um limite. Vocês chegam até o limite. Fica aí ouvindo o que eu vou falar. E quando Moisés começou a ouvir a voz, disse que era tão terrível, que ele disse, eu estou com medo, eu estou tremendo. O povo começou a ouvir, dizia, não, nós não queremos mais ouvir. Era um trovão, disse que era fogo, era uma voz forte, era uma trombeta, que todo mundo ficava com medo quando Deus falava. Ele anda lá vai. Moisés ficou desesperado. O verso 21. E tão terrível era a visão que Moisés ficou assombrado e com medo. Então Moisés, aí você vai ver, eu volto já no texto, no mesmo capítulo, no mesmo livro, no capítulo 2, diz assim, glória a Deus.
Hebreus capítulo 2. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em nenhum tempo, não venhamos desviar delas. Porque se Deus pela palavra falada pelos anjos, permaneceu firme até a transgressão e a desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus e depois foi confirmada através da boca dos seus santos? Quem é que vai escapar? Aí eu volto para o texto. Uma voz falada lá na beira do monte. O povo tremeu e dizia: não quero mais ouvir. Não fala mais, não fala mais. Aí o verso 22 diz do capítulo 12: mas chegastes ao monte de Sião, a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, aos muitos e milhares anjos, a universal assembleia da igreja dos santos e primogênitos que estão inscritos nos céus, e ao Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que da terra advertia, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, o Senhor Jesus, a voz do qual moveu a terra, mas anuncia dizendo: ainda outra vez moverei não só a terra, mas também o céu. E esta é a palavra, ainda outra vez, mostrando a mudança das coisas móveis com as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Agora verso 28 e 29, segura aí. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos essa graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Com reverência e piedade, porque se lá, esse Deus, lá no monte, não deixava ninguém passar o limite, o que faremos agora? Pois nosso Deus é um fogo consumidor. Meu irmão, se lá, uma coisa transitória, o povo ficou com medo, Moisés chegou a tremer, você acha que Deus nos deixará de graça, manifestando sobre nós um poder sobrenatural, para conter os ímpetos da nossa carne, para fazer a gente sentir a presença do Senhor? O Espírito Santo nos envolve de tal maneira, que você não é você, Paulo disse: eu não sou eu, mas Cristo é em mim. Ora, se eu não sou eu, Cristo está em mim. Agora eu pergunto: como é que Cristo está em nós, se nem na casa de Deus não há respeito? Como é que Cristo está em nós, se aqui dentro da igreja você está mascando chiclete? Como é que Cristo está em nós, irmã, se você põe uma roupa sensual e vem para a casa de Deus? Você vem com essa roupa sensual para apresentar diante de Deus? É isso mesmo? Ou é diante dos homens de Deus? Quem fez isto foi Jezabel. Queria apresentar diante do homem de Deus e caiu de lá de cima. Para que essa roupa sensual? Por que os jovens põem essa calcinha apertada, parecendo uma capa de guarda-chuva? Não, a minha pergunta: por que esse cabelinho arrepiado? Por quê? Porque essas roupinhas sensuais? Você está apresentando a quem? Quem é o Senhor da tua vida? Ah, não. Eu quero servir a Deus
numa igreja onde vive esta palavra. Ontem de manhã eu estava sentado ali, eu disse: Senhor, Tu está aqui nesse lugar. E quando eu olhei para cá, eu via como se fosse uma nuvem. Eu glorifiquei a Deus, eu disse: o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. Meus amados, com toda a minha sinceridade, um cristianismo que a gente entra na igreja e sai daqui pior do que entrou, não deveríamos ser chamados de cristãos. Não deveria. Um cristianismo que busca só os nossos interesses. Quantas vezes a gente tem uma luta por disputa? Disputa de poder, disputa de cargo, disputa de posição. Você está pensando que todo mundo quer servir a Deus, entregar a sua vida e ser um obreiro porque ama o Senhor? Você está enganado. Nós temos uma demanda violenta, uma disputa violenta. Cada um quer tomar uma posição. Quantas vezes nós deveríamos unir todos pela palavra? Aí a igreja vira às vezes como é que chama, uma corda de força, como é que dá o nome? Um cabo de guerra, 10 de lado e 15 do outro. Aí um puxa para lá, outro puxa para cá. Cabo de guerra. Uns orando contra o outro: Senhor, mata ele, eu quero lugar. E puxa para lá e puxa para... É isso. O rapazinho aparece na igreja, a moça diz: eita, eu vou chegar primeiro. Infelizmente, a hora de terminar o culto aqui, eu gostaria de vocês fizessem um exame disso que eu estou falando. Terminar o culto, aí você vai ver. Dá uma olhadinha para você ver o procedimento. Nós não temos, meus amados. A igreja vira simplesmente, desculpe eu falar isso, um lugar tradicional, onde a gente reúne todo ano, e aqui a gente vem como religioso e bate o ponto. Eita, os irmãos, vocês pularam. O que é que mudou? Não mudou nada. O que é que mudou? Pulou, mas você sentiu o quê? Deus mudou sua vida? Você propôs mudar? Você vai tirar essa roupa, irmão? Você vai mudar? Meu irmão, você promete que vai ser fiel ao Senhor? É isso que você promete? Você promete? A orquestra promete que a vida vai mudar. Porque se a palavra dita pelos anjos, Deus executa juízo, e agora? O que Ele vai fazer? E agora? Porque eu sei que Ele está aqui, e Deus nos chamou para anunciar a sua palavra. Ou vocês acham? Porque tem gente que diz assim: esse pastor, ele, quando começa a pregar, eu detesto. Eu só gosto quando ele ora pelos dons. Aí quando ele ora pelos dons, Jesus cura. Agora quando ele está pregando essa palavra, eu odeio. Meu irmão, nós não sentimos bem com a verdade, isso é fato. Nós estamos dentro da igreja, mas somos inimigos. Tem pessoas aqui, irmão, que se pudesse me pegava pelo pescoço. Um dia eu ainda te jogo daí de cima, seu miserável. Porque detesta essa verdade. Porque espera que um dia a igreja abra as portas para ser como as demais. Eu não tenho dúvida que muitas irmãs que hoje vestem como, entre aspas, cristão, se a gente dizer: ó, irmão, eu estava dormindo, acordei com uma visão, quero dizer às irmãs que você pode botar uma saia mais curta ou arrastando no chão, no outro dia está cheio.
A minoria vai dizer, peraí, pastor. Mas a maioria vai dizer, eu não falei. Você sabe o que é isso? Nós não temos convicção do que queremos. Nós não temos convicção da nossa fé. Qualquer mensagem que se pregar, nós recebemos. Qualquer palavra que alguém pregar é o suficiente. Nós não aceitamos. Meu irmão, quantos anos será que você não conseguiu entender o chamado de Deus? Eu me angustio, sinceramente, desculpe, mas não é desabafo não, mas é a realidade do que nós estamos vivendo. É uma igreja descomprometida. Eu tive nos Estados Unidos, visitei algumas igrejas, eu voltei dizendo, Jesus, eu quero te servir melhor. Nós estamos num lugar bom de servir a Deus. Nós estamos num lugar onde tem muita gente que ainda quer essa palavra. Tem muitos irmãos e irmãs que estão dizendo, eu vou honrar esse Jesus até o fim da minha vida. Vamos fazer isso, irmão. Vamos propor diante de Deus. Senhor, eu quero ter compromisso com tua palavra. Aí chega o dia do dízimo. Cadê os irmãos dizimistas? Muitos deles preferem gastar com outra coisa. Se sobrar, eu trago o dízimo. Nós não temos compromisso com a palavra. Se sobrar, eu trago o dízimo. Eu vou descontar primeiro o da farmácia. Eu vou descontar do mercado. Eu vou descontar o empréstimo que eu peguei para comprar o sofá, a parcela do carro. Se sobrar, eu trago. Infelizmente, esse é o cristianismo. E aí, você vê, essas coisas não é apenas o dinheiro em si, mas a falta de fidelidade. Deus não opera. Nós participamos da mesma mesa, participando do corpo e do sangue de Cristo. Quem é que está participando? Esse crente infiel, esse crente que muitas vezes promete e não faz, esse crente que não é fiel àquilo. Aí você participa da ceia e eu pergunto, como é que Deus vai abençoar? Se o corpo está doente, se o corpo está ferido, se o corpo está fora da vontade do Senhor. Não é apenas pelo dinheiro, eu não estou aqui falando de dinheiro, mas eu estou falando aqui da nossa responsabilidade com esta palavra. Que tipo de culto nós viemos oferecer ao Senhor? Uma certa vez eu estava aqui, aí quando terminou o culto, eu estava mais vazio do que eu entrei. Eu disse, Jesus, que pregador sou eu. Que vida é essa, Jesus? Você envolve com igreja, envolve com obra, vai para o púlpito, prega, o povo até dá glória a Deus, mas é um negócio tão vazio que até você fica arrasado. Não dá, irmão. Nós temos que, com propósito, dizer, Jesus, eu quero sentir tua presença em minha vida. Essa semana eu estava lá em casa orando. Aí quando terminou a oração, eu levantei, depois eu levantei e disse, não orei. Eu não orei. Porque você faz uma oração que você já tem ela em mente. Não é uma Ave Maria, nem um Pai Nosso, mas é mais ou menos. Não há intimidade entre nós e Deus. Ó Deus, mais um dia, muito obrigado, Senhor, eu vou hoje para o trabalho, me abençoa minha casa, minha família. Quando termina a oração, o Senhor, peraí, eu não orei, eu rezei. Aí eu dobrei o joelho, eu disse, Senhor, eu quero sentir tua presença. Eu quero sentir tua presença. Muitas vezes, meus amados,
A gente lê a Bíblia e você não tem uma noção do que diz a palavra. Quando o Senhor diz assim: quando orares, entra no teu aposento, fecha o teu quarto. Aquilo é muito espiritual. Quando fala de porta fechada, não é que Jesus só recebe a oração de porta fechada. Não é isso. Não é isso. Quando a Bíblia fala de porta fechada, ele está falando aqui de um relacionamento entre Cristo e a sua igreja, como há um relacionamento entre marido e mulher. Você sabe por que marido e mulher fecham a porta do quarto? Porque seu relacionamento é de intimidade. Você sabe por que o crente tem que chegar e fechar a porta? Porque você tem que falar aquilo que você tem intimidade com o Senhor. Você tem que falar isso. Tem coisas que não é para a esposa ouvir, tem coisas que não é para o marido ouvir, porque ele não vai entender, é um problema seu com Deus. Você tem que ter relacionamento com Deus. Porta fechada. Porta fechada. E muitas vezes a gente ora, é aquela oração tão vazia. Termina a oração, o que você sentiu? Nada. Termina o culto, o que você sentiu? Nada. Não dá. Alguma coisa Deus vai mudar na nossa vida. Deus vai mudar. Quem crê que Deus vai mudar a nossa vida? Curva a cabeça, fecha os olhos. Fala: Jesus, eu não quero ser um Caim. Eu não quero entrar e sair do mesmo jeito. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim do interior, eu gastei com gasolina, gastei com passagem. O que eu vim fazer aqui, Jesus? O que eu vim fazer? Se o Senhor não encher a minha alma de prazer, se o Senhor não der prazer em te servir, se o Senhor não derramar sobre nós algo que mude a nossa vida, o que nós viemos fazer aqui? Vamos terminar o culto e vamos sair lá fora igual Caim, revoltado contra Abel, revoltado contra todos, porque o Senhor não mudou a nossa vida em nada. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero pedir perdão. Me perdoa, Pai. Perdoa minhas fraquezas. Perdoa, meu Deus. Perdoa meu irmão, minha irmã. Ajuda a oferecer a Ti o melhor. Ajuda a oferecer a Ti um culto da razão. Ajuda a andar na Tua presença. Ajuda, Pai, a andar na Tua presença. Liberta minha alma, liberta meu corpo, liberta minha vida, para me te servir melhor. Espírito Santo, toma prazer neste corpo, toma prazer em nosso corpo. Espírito Santo, domina em nossa vida. Aleluia. Oh Espírito Santo, toma nossa vida nas Tuas mãos. Enche a minha alma de prazer. Enche a nossa alma de prazer. Ó Deus, ó Deus, eu quero Te servir melhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos servir a Deus, vamos, irmãos. Confessa aos irmãos. Eu gosto de festa, eu me sinto bem ver os irmãos aqui. Mas
Se Deus não mudar a nossa vida, não demora muitos anos, isso aqui está... Eu ia dizer, mas não vou falar. Está pior do que lá, viu, pastor? Está pior do que lá. Porque nós não viemos aqui para mudança. Deus precisa fazer nós sentirmos mudança. Eu vim aqui, Senhor, para mudança. Eu vim aqui para mudança. Eu vim aqui para servir ao Senhor. Vamos mudar, irmãos? Vamos mudar? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Toda a igreja em pé.